Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Agora a gente vai trabalhar a semana 11, análise combinatória, com todos os detalhes, muitos exercícios resolvidos. São 3 aulas nesta semana. E ainda as semanas 12 e 13 também são de análise combinatória, ou seja, vamos ter 9 aulas de análise combinatória. Vamos ver tudo com muitos exercícios e todos os detalhes da teoria. Se liga que agora vamos lá. Para estudar análise combinatória, é fundamental você dominar o princípio fundamental da contagem. E agora a gente vai ver uns exemplos que vai mostrar bem esse princípio. Ao jogarmos uma moeda, poderá ocorrer cara ou coroa. Jogando novamente, podemos ter outra vez cara ou coroa. Considerando o diagrama de árvore, temos o primeiro lançamento qual? Vê só, o primeiro lançamento a gente pode ter cara ou coroa. O primeiro lançamento pode ser cara ou pode ser coroa. Mas se o primeiro lançamento for cara, pode o primeiro ser cara e o segundo também ser cara. Mas pode o primeiro ser cara e o segundo ser coroa. Pode o primeiro ser coroa e o segundo ser cara. E pode ser o primeiro coroa e o segundo também coroa. Ou seja, o que é que a gente vai ter? O resultado aqui seria cara e cara. Esse resultado aqui seria o quê? Cara, coroa. Esse resultado seria o quê? Coroa, cara. E esse resultado seria o quê? Coroa, coroa. Quantos resultados possíveis nós temos aqui? 4 casos possíveis. Nós temos 4 casos possíveis. Dentre esses 4 casos possíveis, a gente vai ter cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Análise combinatória não é isso. Análise combinatória é você contar usando operações matemáticas. Então, como é que você poderia fazer assim? Você poderia simplesmente pensar o seguinte: você tem a primeira moeda e a segunda moeda. Você tem a primeira moeda e a segunda moeda. Aí, o que é que você vai pensar aqui? Para essa primeira moeda, você tem 2 opções, que seriam cara ou coroa. Teria 2 possibilidades. Aqui, ó, também você, para a segunda moeda, teria cara ou coroa. Observa que para cada resultado da primeira moeda, existem 2 possibilidades. Então, se você tem 2, que cada caso tem 2, você teria 2 vezes 2, que seriam os 4 casos possíveis que a gente encontrou. Isso é análise combinatória. É você contar usando operações matemáticas. Então, não é contar caso a caso, descrevendo um a um. É contar usando as operações matemáticas, adição, multiplicação, divisão. Aqui a gente usou o quê? O produto. Eu tinha 2 possibilidades para a primeira moeda e para a segunda moeda eu teria outras 2 possibilidades. Então, 2 vezes 2, 4. Se olharmos para o segundo exemplo, ele diz: um rapaz possui em seu armário 3 calças e 2 bermudas. De quantas maneiras diferentes esse rapaz pode escolher uma calça ou uma bermuda? Olha para aqui, a gente no primeiro caso, o caso das moedas, nós tínhamos o seguinte: nós tínhamos uma possibilidade de querer um resultado da primeira moeda e da segunda moeda. Aqui eu quero escolher uma calça ou uma bermuda. Eu não vou vestir os 2 ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente vai ter? Para escolher a calça, ou escolher a bermuda. Vê que aqui
a ligação que existe, o conectivo que está aqui presente é ou. Então, para a calça, a gente teria quantas possibilidades? 3 possibilidades. E para a bermuda, a gente teria quantas possibilidades? 2. Então, se eu somar, eu vou ter 5 possibilidades. 5 possibilidades. Vai associar sempre a isso. Quando o conectivo for I, é o princípio multiplicativo. E quando o conectivo for OU, é o princípio aditivo. Se liga aqui. Não esquece disso. Ó. Se a decisão, você vai tomar uma decisão, que ela pode ser tomada de X maneiras, uma decisão A. E vai tomar uma decisão B, que pode ser tomada de Y maneiras. A decisão conjunta A e B, vamos grifar aqui, ó, a decisão conjunta A e B, ela pode ser tomada de X vezes Y maneiras. É feito, você vai escolher um sanduíche. Aí tem 2 opções de pão e 3 opções de recheios. De quantas possibilidades eu posso escolher um sanduíche que tenha um pão e um recheio? Então, você tem 2 possibilidades para o pão e 3 possibilidades para o recheio. Aí seria 2 vezes 3, que seria o quê? 6. I é o princípio multiplicativo. Esse princípio é o que é chamado PFC, princípio fundamental da contagem. Agora, no princípio aditivo, ele está associado à união, a unir. E união está associada ao conectivo OU. União está associada ao conectivo OU. A gente vai falar um pouquinho dessa união, porque é muito comum as pessoas associarem esse OU ao OU de disjunção, que é assim, se você estiver dentro, você não está fora. Não pode acontecer as 2 possibilidades ao mesmo tempo. São 2 conjuntos disjuntos. Nesse caso, sim. Mas o OU em matemática, ele significa união. Se liga, é OU de união. Por exemplo, se a gente tivesse um conjunto A e um conjunto B, eu sei que essa região daqui, ó, essa região que é comum, é chamada A interseção B. Essa região comum é a chamada interseção entre A e B. Se eu quero uma expressão para o número de elementos da união de A e B, Rui, o que é que você quer? Eu quero a união, eu quero tudo isso, ó, galera, tudo isso. Então, vê, a gente poderia pensar assim, que se eu colocar, eu quero uma expressão para o número de elementos de A e B, se eu coloco A e coloco B, a interseção foi colocada 2 vezes. Tudo que eu somar 2 vezes, eu tenho que retirar uma vez. E se eu somasse 3 vezes, eu teria que retirar 2 vezes. Esse é o princípio da inclusão e da exclusão. Então, seria isso. Mas nesse caso que a gente está trabalhando, nós vamos trabalhar sempre com situações disjuntas. Aquelas situações que não tem o quê? Essa interseção não vazia, ou seja, eles estão separados. Rui, como é que eles estão? Eles estão assim, ó. Vê aqui, ó. Eles estariam dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para você direitinho, ó, que seria uma situação desse tipo. Nesse caso, a gente pode dizer que o número de elementos de A ou B seria o número de elementos de A mais o número de elementos de B, porque aquela interseção ela foi vazia. Então, não posso esquecer. Quando for o conectivo I, é o princípio multiplicativo. Quando for o conectivo OU, é o princípio aditivo. Esse é o chamado princípio fundamental da contagem. Vê que aqui é assim. Digamos que uma mocinha iria escolher um vestido e um sapato. Para o vestido teria 3 opções. E para o sapato ela teria 4 opções. Aí seria o quê? 3 vezes 4, que seriam 12 possibilidades. Digamos que aqui eu tivesse 7 opções de sanduíche e 4 opções de pizza. Então, quantas possibilidades seriam? 7 mais 4, que seriam 11 possibilidades.
Não esquece, se o conectivo for I, é o princípio multiplicativo. Se o conectivo for OU, é o princípio aditivo. Agora, vamos aplicar isso nas questões, bem devagarinho. Eu queria começar com esse exemplo, que é um exemplo extra, não tem aí no material de vocês da semana 11. Esse exemplo, inclusive, eu queria que vocês pausassem o vídeo e tentassem fazer. Rui, qual é o exemplo? Olha aqui, ó. Ele está aqui do meu lado, que são assim. Quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Antes de vocês pausarem o vídeo, eu queria só falar para vocês sobre esses algarismos. Quando a gente fala algarismo, a gente está falando em algarismo significativo. Então, por exemplo, Rui, eu poderia ter esse número? Não. Isso não é um número de 3 algarismos. Isso é um número de 2 algarismos. Então, quando a gente fala algarismo significativo, o primeiro algarismo ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Não pode ser não nulo. Lembrar que no sistema decimal de base 10, eu tenho 10 algarismos, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E quando o número é par, o número par, ele tem que ser terminado, o algarismo das unidades, ele pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Não é verdade? Então, olha, dá aquela pausada no vídeo e tenta fazer aí. Normalmente, quando a gente está numa aula presencial, eu passo esse probleminha para as pessoas. E chegam muitas respostas diferentes. Então, mas só uma certa. Então, cuidado, tenta fazer aí, que é bom, porque a gente aprende com os erros. Beleza? Voltando aqui, você pausou e agora então estamos voltando. Eu vou fazer o seguinte, olha para aqui. Rui, eu posso começar aqui pelo algarismo das centenas, né? Unidade, dezena, centena. Não, porque a gente não pode começar por aqui. Em análise combinatória, a gente não pode adiar uma dificuldade. Qual foi a dificuldade que ele colocou? Separ. Então, a gente deve começar sempre por esse algarismo das unidades. Mas tem um probleminha, qual é? Quando você coloca aqui o zero, aqui vamos ter quantas possibilidades? Você usou um algarismo e você teria 9 possibilidades, que eu não poderia repetir o zero. Agora, se você chegou aqui e colocou o 2, aqui não poderia ser nem 0 nem 2. Então, você não tem mais as 9 possibilidades. Então, diante disso, nós já vamos dividir, ou seja, separar em 2 casos. Quais são os 2 casos? Assim, ó. Se terminar por 0, eu sei que aqui não pode ser 0. Ou então, aqueles casos que não terminam por 0, ou seja, terminam por 2, 4, 6 ou 8. São esses casos aqui, que terminam por 2, 4, 6 ou 8. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, vê só. Rui, por que você agrupou esses 4 casos num só? Porque quando aqui é 0, aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Se aqui for 2, aqui não pode ser nem 0 nem 2, ou seja, poderia ser 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Também, se for 4, não pode ser nem 0 nem 4. Então, poderia ter a mesma quantidade de possibilidades. Então, qualquer caso desse tem o mesmo número de possibilidades. Então, ó, eu vou aqui, ó, 1. 1 por que 1, Rui? Porque 0 só tem uma possibilidade. No caso aqui, esse teria 4, né? Esse 4 daqui é esse 4 daqui? Não. Esse 4 é 4 de 4 possibilidades. E esse aqui é uma única possibilidade, que é o algarismo 4. Se aqui você tem o 1, o 0, que gastou uma possibilidade, das 10 possibilidades que você possuía, dos seus 10 algarismos, você não vai ter mais 10, você vai ter 9 possibilidades. Agora, quando você aqui colocou um algarismo, nesse caso aqui,
você não pode ser nem o zero, nem zero, vamos escrever assim, nem zero, nem o algarismo que você colocou lá nas unidades, que pode ser qualquer um desses quatro, né? 2, 4, 6 ou 8. Então você não vai ter mais 10 possibilidades. Você não tem nem o zero, nem o que usou ali. Você vai ter 8 possibilidades. Então agora, vê que eu tinha 9 possibilidades, mas eu já tinha usado 1, fiquei com 9 e agora fiquei com 8. 9 vezes 8 vão dar 72 possibilidades. Ou seja, 72 números que começam por zero. Mas já aqui, você também usou dois algarismos. Um para o algarismo das unidades e outro para das centenas. Então você vai ter 8. Como é que seria isso? 8 vezes 8, 64. E quanto é 64 vezes 4? 64 vezes 4, a gente vai ter 256. Resta saber se a gente soma ou multiplica esses dois resultados. A gente soma quando for ou, multiplica quando for i. Mas ou o número termina por 0, ou o número termina por 2, 4, 6 ou 8. Como o conectivo aqui é ou, a relação aqui é ou, o que é que a gente vai precisar fazer? Somar. Então, se nós vamos somar, a gente vai ter 8, na verdade, 7, 5, 12, vai 1, e aqui dá 328. Essa é a resposta para esse nosso exemplo. Ou seja, 328 números pares de 3 algarismos distintos. Esse problema vai voltar a aparecer de uma outra forma para a gente. Mas agora a gente começou para ver essa possibilidade de usar o i e usar o ou, e você associar o i ao princípio multiplicativo e o ou ao princípio aditivo. Vamos ver essa primeira aplicação dos princípios i, princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, ou princípio aditivo. Lembra que i é quando você tem uma decisão A, que pode ser tomada de x maneiras, e uma decisão B, que pode ser tomada de y maneiras. A decisão conjunta A e B vai poder ser tomada de x vezes y maneiras. Ok? Então olha o que é que a gente tem aqui. Ele diz o seguinte: para ir da cidade A até uma cidade B, existem dois percursos. Você quer ir de A para B. Você pode ir por C ou por D. Você tem duas possibilidades. Você pode ir pelo A, C, D, B. Ou você pode ir por onde? A, D, B. São esses dois casos possíveis. Se você vai de A, C, B, de A para C você tem 3 possibilidades. De C para B você tem 5 possibilidades. Mas ruim aqui eu somo ou multiplico. Para eu atingir o meu objetivo, aqui eu preciso pegar uma estrada aqui e uma estrada aqui. Como o conectivo é I, é o princípio multiplicativo. Da mesma forma que eu posso ir A, D, B. Aqui eu tenho 5 possibilidades e aqui eu tenho outras duas. Então, como é I, a gente vai multiplicar. Mas sendo que ou você vai por C ou você vai por D. Então, como o conectivo é ou, é o princípio aditivo. Então, a gente vai ter 15 possibilidades aqui, mais essas 10 aqui. Então, você teria 25 maneiras diferentes. Na questão 2, temos o seguinte: um pixel é o menor elemento de uma imagem digital, e em casos de imagens coloridas, é composto por um conjunto de 3 pontos, um vermelho, um verde e um azul. Aí você tem o seguinte: cada um desses pontos, o ponto vermelho, vermelho,
o ponto verde e o azul. Cada um desses pontos é capaz de exibir 256 tonalidades diferentes. Aí ele quer o seguinte: quantas maneiras diferentes podem ser exibidas os três pontos? Você vai tomar uma decisão. Para o vermelho, você tem quanto? 256 possibilidades. Aí para o azul, para o verde também tem 256. E para o azul também tem 256. Resta saber se eles têm uma relação de somar ou de multiplicar. Para você formar o seu pixel, ele não pode ter só um vermelho ou um verde. A relação aqui é de I, o conectivo aqui é I. Então você vai ter que multiplicar. Então vão ser 256 vezes 256 vezes 256, ou seja, 256 elevado à terceira, cuja resposta está na letra C. Na terceira questão, um turista em viagem de férias pela Europa observou pelo mapa que para ir da cidade A até a cidade B havia 3 rodovias e 2 ferrovias. Então, ó, de A para B, você teria 3 o quê? Rodovias, 3 rodovias e 2 ferrovias. Mas ele disse que de B até C havia 2 o quê? Rodovias, 2 rodovias e 2 ferrovias. Aí ele quer que você vá de A até C, passando por B necessariamente. Mas que ele disse que utiliza obrigatoriamente uma rodovia e um trem, ou seja, uma rodovia e uma ferrovia. Então o que é que pode acontecer? Eu vou tomar uma decisão, que é ir de A para B, e depois de onde? De B para C. Pode acontecer ir de A para B eu ir de rodovia. Mas se de A para B eu vou de rodovia, necessariamente de B para C eu vou ter que pegar uma ferrovia. Ou poderia acontecer o seguinte: no percurso AB eu pegar uma ferrovia. Então, necessariamente no percurso BC eu teria que pegar uma rodovia. De A para B tem quantas rodovias? 3. De B para C tem quantas ferrovias? 2. Agora, de A para B tem quantas ferrovias? 2. E de B para C tem quantas? 2. Aqui eu multiplico porque é I, não é verdade? Você tem que pegar um aqui e o outro aqui. E por que aqui é ou? Porque ou você vai por rodovia, de A para B, ou você vai por ferrovia. Então você teria 3 vezes 2, 6. Se você tem 6 aqui, mais 2 vezes 2, 4. Então você teria 10 casos possíveis. Em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas 3 letras. Na linguagem dessa civilização, as palavras tinham de 1 a 4 letras. Então poderia ter palavra de 1 letra, de 2 letras, de 3 letras ou de 4 letras. Para cada uma dessas possibilidades, você teria 3. Aí aqui, ó, só existiam 3 letras possíveis. Então o que é que a gente tem aqui? Você vai tomar uma decisão, que é escolher uma letra para aqui. Então teria 3 possibilidades. Agora você vai escolher para a palavra de 2 letras. Nessa palavra de 2 letras, aqui tem 3 possibilidades. Aqui também tem 3. Teria 2 se ele falasse que na palavra as letras eram distintas, mas ele não falou. Então aqui tem 3, 3 e 3. Aqui já teriam 9, né? E aqui 27.
Aí agora, 3 para a primeira letra, 3 para a segunda letra, 3 para a terceira letra, 3 para a quarta letra. 3 vezes 3, 9, 27, 81 maneiras. Mas, eu vou somar ou vou multiplicar essas possibilidades. Aqui eu multipliquei porque a palavra tem para ter duas letras, ela tem que ter uma letra aqui e outra aqui. Sendo que aqui eu vou somar, porque ou a palavra tem uma letra, ou ela tem duas, ou ela tem três. Então a relação aqui é de ou. Se o conectivo aqui é ou, então nós vamos ter 3 mais 9 mais 27 mais 81. Para a gente jogar fácil aqui, ó, vê que 3 com 27 dá 30. E 9 com 81 vai dar 90. Com 30, 120. Possibilidades que estaria na letra E. No exemplo 5, nós dispomos de 4 cores para pintar 5 casas. Sendo que as casas vizinhas, as consecutivas, não podem ter cores o quê? Iguais. Para a primeira casa, nós dispomos de 4 possibilidades. Digamos que eu usei a cor verde aqui. Aí já na segunda casa, não pode ser igual a essa. Então a gente teria 3 possibilidades. Digamos que eu usei a cor amarela. Quando chegássemos aqui na terceira casa, só não poderia ser amarela, porque essa cor da verde, da primeira, poderia acontecer. Ou seja, você poderia ter verde, cinza ou bege. Então você teria 3 possibilidades. Aí aqui, a gente só não tem essa cor que está aqui. Poderia ser qualquer uma das outras. Mas ruim aqui, não pintei ainda, então não preciso me preocupar. Então aqui a gente teria 3 possibilidades. E aqui 3 possibilidades. Então qual seria o total de casas? 4 vezes o quê? Vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9, 27, 81. 81 vezes 4 vão dar 324 maneiras. É o número de possibilidades de se pintar essas 5 casas. No exemplo 6, ele diz: desde 2009 houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares no Brasil. As placas antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos, era acrescida uma letra. Então agora ela é assim, né? Ele tem 3 letras e 4 algarismos. Os algarismos vão de quanto até quanto? De 0 a 9. Se os algarismos vão de 0 a 9, a gente já sabe que são 10 possibilidades para colocar um algarismo. Aí ele disse que essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional. Todos e aumentou significativamente a quantidade. Não são utilizadas placas que todos os algarismos sejam iguais a 0. Pode ter um 0, mas não pode ter todos iguais a 0 aqui nos algarismos. Eu vou tomar uma decisão, que é colocar uma letra. São 26, 26, 26. Não é verdade? Agora a gente vai tomar uma decisão, que é colocar um algarismo. Pode ter algarismos repetidos? Sim. Seria 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades. Ou seja, o total seria 26, 26, 26, 26 a terceira, vezes, porque é letras e algarismos, vezes 10 a quarta. Esse seria o total de possibilidades. Mas ele falou que tem que ser excluídas aquelas que têm todos os algarismos iguais a 0. Então, todos os algarismos iguais a 0, existem que placas que têm todos os algarismos iguais a 0? Seria 26, porque aqui poderia ser uma letra, 26, 26. Mas aqui só pode ser 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Então daria, com todos os algarismos iguais a 0, daria 26 a terceira vezes 1 a quarta, que daria 26 a terceira. Mas o que é que ele quer?
Ele quer que não tenha isso. Então, a gente vai pegar do total, que é o total de placas, a gente vai retirar as placas que têm todos os algarismos iguais a zero. Se eu botar 26 ao cubo em evidência, a gente vai ficar com 10 à quarta, não é verdade? 26 ao cubo, 10 à quarta, menos 1. É isso que a gente vai ter. Cuja resposta está na letra C. Na questão 7, diz o seguinte: uma empresa construirá sua página de internet e espera atrair um público, aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessário uma senha. E essa senha tem um formato a ser definido. Ela é formada de 5 opções distintas. Elas são letras. Vê que letras a gente tem 26 casos possíveis. E D são dígitos dos algarismos, que a gente tem 10 casos possíveis. Aí ele pergunta: a empresa quer escolher um formato cujo número de senhas não ser possível seja superior ao número esperado, que é 1 milhão. Ou seja, eu quero ter mais que 1 milhão, mas não seja superior ao dobro. Então, quero ter menos que 2 milhões. Não esquece que 1 milhão é 10 à sexta. Então, eu quero estar entre 10 à sexta e entre 2 vezes 10 à sexta. Quero ter, esse é o meu número de senhas. Então, a gente vai chegar aqui, para ver essa quantidade de senhas, a gente vai ter que calcular caso a caso. Nesse caso, seria 26, aí cada algarismo seria 10. 10, 10, 10, 10 e 10. Não é verdade? Então, seria 26 vezes 10 à quinta. 26 vezes 10 à quinta, se a gente colocar em notação científica, botar 2,6, eu diminuí uma casa decimal daqui, então eu vou ter que acrescentar aqui. Aí 10 à sexta. Não dá porque está superior, né? Aqui seria 10, 10, 10, 10, 10, 10. Seria 10 à sexta, seria 1 milhão, mas eu quero ter mais do que isso. Nesse segundo caso, a gente vai ter 26 vezes 26 vezes 10 à quarta. Quanto é 26 vezes 26? 26 vezes 26, ó, não esquece, dá 676. Então, isso vai ficar 676 vezes 10 à quarta, que é 6,76, 10 à sexta, porque eu tirei duas casas decimais e acrescentei aqui. Está maior, né? Mais do que 6 milhões. Já nesse caso, no quarto caso, você vai ter 5 dígitos. Então, você vai ter 10 à quinta, que é menor, né? Até do que não vai dar. E no último caso, que provavelmente deve ser, vai dar 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10, não é verdade? Aí quanto é que é 26 vezes 26 vezes 26? Se a gente calcular 26 vezes 26 vezes 26, bem, a gente já calculou 26 vezes 26, deu 10, deu 676. Se a gente multiplicar isso por 26, a gente vai obter 17.576. Então, na realidade, isso aqui vai ser 17576 10 ao quadrado. Se eu pegar e colocar em notação científica, 17576 10 a... Se eu tirei 4 casas decimais aqui, acrescento aqui. Então, 10 à sexta. O que é que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui a resposta, que está entre
1 milhão e 2 milhões. Então, a resposta é a alternativa E. Que com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos, a prefeitura de uma grande cidade propôs a construção de 4 terminais de ônibus. Para estabelecer uma conexão entre os terminais foram estipuladas as seguintes linhas: de A para B, 4 distintas, de B para C, 3 distintas, de A para D, 5 distintas, de D para C. Então, olha, a gente vai colocar aqui, ó, A, B, C, D, ok? Então, de A para B, eu tenho quantas possibilidades? Vou botar assim, 4, de A para B. Aí, de B para C, temos quantas possibilidades? 3. Importante colocar a setinha, para saber que é de B para C, não de C para B. E de A para D, a gente poderia ir direto, de A para D, de A para D, teríamos quantas? 5. E de D para C, teríamos 2. E o objetivo dele é querer ir de onde para onde? De A para C. Esse é o objetivo dele, ir de A para C. Mas como é que nós podemos ir de A para C? Nós podemos ir de A para C de 2 possibilidades. Ou indo por B ou indo por C. Então a gente vai de A, B, C, nesse esquema. Ou, qual outro esquema? A, D, C. Quando a gente vai A, B, C, seriam 4 vezes 3. A, D, C seriam 5 vezes 2. Por que a gente soma aqui? Porque o conectivo é OU. E aqui I, porque eu tenho que pegar um aqui e outro aqui. Então o que é que a gente vai ter? Vamos ter 12 mais 10, ou seja, 22 maneiras. Pessoal, se liga que essa foi a nossa primeira aula sobre os princípios multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem, e o princípio aditivo, quando tem essa questão do OU e o multiplicativo do I. Então é muito importante a gente trabalhar esses exercícios. Se liga que na sequência vamos trabalhar em outras aulas mais questões sobre isso.